Quer saber o que é estática fetal, com apresentação, posição e atitude? Quais são os principais materiais e manobras obstétricas? E como tracionar o filhote? Então vamos lá! Começando do começo, o que é estática fetal? A estática fetal é a disposição do feto em relação ao canal pélvico da mãe no momento do parto. E por que é importante saber isso? É fundamental para diagnóstico, prognóstico e tratamento de partos distóxicos. É importante em todas as espécies, porém em bovinos e equinos, que permitem a manipulação por via vaginal, as técnicas de correção de estática fetal são mais empregadas que nas demais espécies. A estática fetal é dividida em apresentação, posição e atitude. A apresentação é a relação entre a coluna vertebral do feto e a coluna vertebral da mãe, podendo ser longitudinal, transversal. Na longitudinal, a coluna do feto está alinhada perfeitamente e em linha reta em relação à coluna da mãe. Na transversal, é como se fosse o encontro de duas avenidas, uma na horizontal e uma na vertical. A apresentação também pode ser classificada em anterior e posterior. A anterior é quando a cabeça e membros dianteiros estão voltados em direção ao canal pélvico. E a posterior, quando os membros traseiros estão voltados em direção ao canal pélvico. Já a posição é a relação entre o dorso fetal e o dorso materno, podendo ser dorsal, ventral ou lateral. Dorsal é quando o dorso do feto está alinhado dorsalmente em relação ao dorso da mãe. Ou seja, a coluna vertebral de ambos está voltada para cima. Ventral é quando o dorso fetal está alinhado em posição ventral ao dorso da mãe. Ou seja, um está de barriga para cima e outro está de barriga para baixo. Lateral é quando o dorso fetal está alinhado em posição lateral ao dorso da mãe, quando o feto está tipo de conchinha com a pelve. E por último, a atitude é a relação das partes móveis do feto, incluindo cabeças e membros, em relação ao próprio corpo do feto. Os membros podem estar estendidos ou um ou mais membros podem estar flexionados. A cabeça pode apresentar desvio external, em direção ao osso externo, ou pode apresentar desvio lateral, para qualquer um dos lados. Em ruminantes e equinos, a estática fetal fisiológica é apresentação longitudinal anterior, posição dorsal e atitude estendida. Carnívoros e suínos podem apresentar variações na estática fetal fisiológica, sendo considerado uma alteração principalmente a apresentação transversa. Durante o parto, as principais partes do feto que dificultam a expulsão são cabeça, região escapular e região do quadril. Para auxiliar na correção da estática fetal, pode ser utilizado laçadas, ganchos, muleta, fórceps, entre outros instrumentos. A laçada pode ser colocada em membros ou na cabeça, para facilitar a tração do feto. Os ganchos podem ser cravados no feto morto, incluindo na região dos olhos, meio da mandíbula ou partes móveis que estão sendo retiradas durante a fetotomia. A muleta serve principalmente para auxiliar a empurrar o feto para dentro do útero e, assim, criar espaço durante a manipulação. O fórceps é utilizado na etapa de tração fetal, principalmente em ovinos, carnívoros e suínos. No entanto, também tem indicação para grandes animais.
Claro que os equipamentos para grandes e pequenos são diferentes. As principais manobras obstétricas para a correção da estática fetal são retropulsão, extensão, rotação, versão e, por fim, atração. Retropulsão consiste em recolocar o feto para dentro do útero. Isso é feito manualmente ou com auxílio de instrumentos. O objetivo é ter mais espaço físico para manipular o feto. Pense onde tem mais espaço, na via fetal mole ou dentro do útero? Extensão consiste em estender as partes do feto que estão flexionadas ou desviadas, seja ela de forma manual ou com auxílio de ganchos, correntes e cordas. Para adequada manipulação, deve-se aproveitar a mobilidade e direção das articulações. A rotação consiste em girar o feto que está em posição ventral para dorsal. Esta manobra é difícil e apresenta risco de resultar em torção uterina. A versão consiste em alterar uma apresentação transversal para longitudinal, sendo de difícil execução na prática. E, por fim, temos a tração, que consiste em tracionar o feto para fora do útero. Lembrando que isso só pode ser feito após corrigir a estática fetal. E o que podemos utilizar para fazer esta tração? Um cavalo? 10 homens? Um trator? Todas as respostas estão erradas! Se você precisa de excessivo uso de força, talvez a estática fetal não tenha sido corrigida adequadamente. Ou você tem mais problemas para se preocupar, como fetos excessivamente grandes, monstruosidades e por aí a lista vai. Considerando que o feto está com estática fetal fisiológica e que há condições para expulsão por via vaginal, normalmente a força de 2 a 3 pessoinhas é mais que suficiente para realizar esta tração. E como tracionar adequadamente? Será que é só puxar e pronto? Não! Na primeira etapa, o feto está dentro do útero. Os membros devem ser tracionados alinhados até a saída pela vulva. Na segunda etapa, os membros estão no meio externo e devem ser puxados em direção de vai e vem. Puxa a esquerda, puxa a direita, puxa a esquerda, puxa a direita e por aí vai. Até quando? Até a saída da região da escápula. Lembra que já vimos que este é um ponto crítico para a saída do feto? Na terceira etapa, que é a mais fácil, os membros devem ser puxados em direção ao jarrete da fêmea, fazendo um formato de arco. E voilá, o filhote nasceu. Agora temos que aprender como cuidar dele. Nos próximos capítulos, é claro. Estamos nos encaminhando para o final. Vimos aqui que a estática fetal é a disposição do feto em relação ao canal pélvico da mãe. Como é feita a classificação de apresentação, posição e atitude do feto, que isso será muito importante durante o atendimento obstétrico. Vimos os principais materiais, incluindo laçadas, ganchos, muleta e fórceps, as principais manobras obstétricas, incluindo retropulsão, extensão, rotação, versão e, por último, a tração, e como tracionar o feto adequadamente em 3 etapas. Obrigada por assistir e até a próxima!